que será levado a efeito pelo nosso companheiro da casa, um dos instrutores do Centro Espírita Israel, José Roberto Godoy, que vai falar sobre sequelas da atuação mental e depuração de resíduos mentais, dentro do tema o perispírito e as verdades da alma. Eu convido o companheiro, amigo, irmão da casa, José Roberto Godoy, para que assuma a sua posição. Como é bom ter amigos, né? Aqui faz um calor aqui na frente, lá está um frio danado. Podem se aproximar, cheguem todos, vamos assumir o nosso assento. Vamos agradecendo a espiritualidade que nos permite esse momento, agradecendo aos diretores, dirigentes, organizadores. Sabemos o trabalho que dá e sabemos como é muito sério promover um evento como esse, porque daqui sairão diversos seres espirituais que vão conduzir as suas próprias vidas, as vidas das suas famílias, dos seus amigos. Serão mais uma sementinha posta no mercado para gerar conceitos, gerar opinião e mudar essas energias das quais falamos hoje. Alguém lembra uma máxima de Jesus que diz: muito será cobrado? Bem feito, quem mandou vir aqui? O tema de hoje fecha o que nós podemos ver, aliás, gratidões e gratidões àqueles que passaram aqui. Ivan, meu querido Ivan, autógrafo no final. Nós sabemos que queremos instigar, né? Bom, vamos falar bastante séria e começar logo a nossa palestra. A todos que passaram aqui, o Ivan, ao Cláudio Palermo, a Cecília, Zili, convergiu ao tema central, o perispírito e as verdades da nossa alma, espírito encarnado. Fechando agora com o que pensamos, o que sentimos, como é que nós, pela ação mental, de tudo aquilo que pensamos, de tudo que damos vida, através do quê? Pensamento e sentimento. Quando mentalizamos isso, essa ação pode dar sequelas em nosso perispírito, mas pode também remediá-lo, pode também iluminá-lo. E depois, se tiver sequelas, como depurá-las? Qual é o processo de depuração disso? Então vamos começar a acompanhar. Olha, o Vitor não tem mais que esse tamanho aqui. Me deu uma lição lá. Não, tio. Não, tio, você prende isso aqui, põe um negócio aqui atrás. Falei, qual é o botão que liga, Vitor? Ele falou, não põe a mão, senão você estrega. Só chegar lá na frente e falar, falei, aham. Então eu vou apertar o botão que o Vitor pediu para apertar. Aponta para aquele coisinho que está ali na porta. Tem receptor ali. Quem viu isso e quem vê agora. Vamos entender o seguinte: se nós vamos falar em ação mental, né, é tudo aquilo que a nossa mente pode nos trazer como realidade, como cognitivo. Ele pode buscar uma lembrança lá no seu arquivo, portanto ele utiliza um dos seus elementos, o seu arquivo, que é o nosso cérebro. Ok? Vamos fazer aqui uma interpretação. Faz de conta que esse senhor vinha passeando ali como quem não vê nada, né? De repente ele achou que viu um raio de ar, ou quem sabe uma cobra. Mas isso é milionésimos de segundo. Então ele com seus olhinhos, não é aquele olho gordo, parece, mas não é. Então com aqueles olhinhos estatalados, ele pensa. Quem lembra daquela expressão? Eu acho que eu vi um gatinho. Aí eu acho que eu vi uma cobra, né? Então, na verdade, ele para isso milionésimos de segundo.
manda a informação através do nervo óptico, que passa e transmite isso para a parte traseira do nosso cérebro, a região, o córtex occipital. Só que antes, vai demorar muito para chegar lá, e a cobra, se for cobra, pode ficar. Então para aqui no tálamo visual. Esse tálamo é uma região no centro do cérebro que diz o seguinte: manda para a amígdala, que é mais rápido, mas ele não tem um foco legal. Então olha a imagem que a amígdala identificou. Pode ser árvore, pode ser cobra. Enquanto isso ele já preparou, analisando, não me empurra, pode ser um galho de árvore, não precisa nem correr. Mas foi lá, o córtex visual buscou na sua memória e mandou um comando para a amígdala: cara, é cobra. E disse mais: eu estou vendo chocalho aqui, é cascavel. Imediatamente o olho ficou desse jeito, não deu nem para consertar. E mandou um comando, né? Pulsação cardíaca acelerada. Putum, putum, putum. E olha aqui, quem falou? Era vocês? Não? Corre! Contrai aqui as musculaturas e desaparece, corre. Olha como é rápido esse reflexo, esse arco reflexo, para que a gente tome uma decisão pelo arquivo mental. É uma atuação da nossa mente, não sequelando, mas corra para não dar sequela. Perceberam? Podemos dar um outro exemplo para ficar bem compreendido isso. Vamos falar aqui de outra cultura, né? Um americano, por exemplo, está observando e verifica alguma coisa. Sabedoria muito maior. Vai lá, calma, não precisa se desesperar não. Consulta lá o arquivo da NASA que vai te dizer o que é. Aí olhou, parece ser uma aranha. Uma aranha? Bom, se for venenosa, é melhor correr. Cutuca lá, é venenosa? É venenosa. Aí dá um comando aqui: aumenta a frequência cardíaca, prepara a musculatura. Aí tem a confirmação: olha, é uma aranha e é venenosa. Aí ele grita já: bainha! Americano. Tem remédio para picada de aranha? Aí a mãe responde: tem não, meu filho. Por quê? Porque ela vai me picar, eu não queria sair da rede, dá muito trabalho, tem que levantar da rede. É um negócio impressionante. Um outro exemplo que acontece com frequência é o marido quando chega tarde em casa. Os olhos da mulher estão mais ou menos assim. Aí, nós homens, já escolados, né? E a mulher é tudo pra gente, a gente nem para pra ver. A gente chegou tarde porque furou o pneu, quebrou o carro. Aí os olhos da mulher identificam: é meu marido. Ela nem consulta aqui, ela vai lá, já pega o chinelinho. Meu amor, você está bem? Tira o sapato, põe o chinelo. Isso é arco reflexo aprendido, já é mental. Fiz a minha propaganda, você escutou, né, meu amor? Bom, essas atuações em que nós vamos buscar na nossa memória o que nós devemos ser, como nós devemos estar. Nós vamos buscar constantemente nas ideias, nas vivências que nós já passamos, que outros passaram, que um filme nos disse, mas nós vamos buscar lá, através do pensamento e do sentimento, o que nós devemos ser. Devemos ficar tristes, deprimidos, desorientados diante da dor, diante dos obstáculos? Aonde nós vamos buscar? Era o que estava no nosso espírito antes de encarnar, das dores e decepções da vida? É o que foi aprendido? É assim que nós somos? Nós devemos realmente dizer, o exemplo dado aqui, ó dia, ó azar, aquela hiena, né, do desenho animado. Nós devemos nos curvar diante do que culpamos o próximo, quando não a Deus. Deus me fez assim, todo desmilinguido.
e eu culpo Deus. É mais fácil do que admitir que sou eu que tenho que levantar, que sou eu que tenho que bater o pó, que sou eu que tenho que conquistar, refazer e dirigir a vida que me foi dada, a oportunidade de expressar o que eu posso aprender e ser rumo à angelitude. Seremos anjos um dia, mas também não vale começar a destrambelhar, já que eu vou ser anjo mesmo agora, detono, né? Essa situação pode ser substituída por essa. Não importa a idade em que ela se encontra, a felicidade sim. Então ela busca o aprendizado. Existem tantos exemplos. Eu vou patinar, eu quero. Então, com segurança, gera alegrias em seus descendentes, gera alegria em si próprio. Desenha a tua vida. Os obstáculos existem para todos. Eis aí a atuação mental. É a mente que te movimenta para sequelar o teu corpo materializado ou torná-lo luz por onde passar. Este caso, todos gostam dessa vovó. Há exemplos agora de uma de 91 anos que faz diversos esportes, não é isso? Exemplos de vida. E nós com 38, vamos deixar para lá? Que isso? Não dá para quebrar, certo? Mas isso pode ser diferente ainda. O que penso da própria vida para dar risada ou me entristecer? Qual é a minha reação diante de qualquer dificuldade que venha a ter? Perdi o emprego. Levanta, regaças. Só vai conseguir aquele emprego que era para você detonar em ascensão se você tivesse perdido aquele emprego. Torne-se ativo, otimista. Diga aos seus arquivos mentais a alegria que você tem de viver. Em que você acredita. Se você veio para sofrer, você vai sofrer. É o impulso do teu mental racional diante dos teus passos. Diante do acidente que sofremos, podemos ficar eternamente se paralisados em uma cadeira de roda e sofrer junto com esse ato deslocado. Mas também posso modificar a minha ação. Eu posso, através da inteligência do homem que descobriu e gerou esses magníficos aparelhos flexíveis, leves, adaptados ao acidente que esse nosso companheiro pôde passar. Perdeu as duas pernas. Ao invés de se lamentar, se adaptou a um elemento, a prótese. E hoje é um competidor. Não está sozinho, percebe aqui atrás? Eis aí a mente, o mental racional, empurrando, valorizando, quebrar recordes, melhorando a sua musculatura, os movimentos da cinesiologia dos braços alternados, quase que normal. Recentemente vi no Jornal Nacional uma mulher sem uma das pernas, com uma prótese dessa aqui, em maratona, quebrando recordes. Tinha que ser mulher, né, Igor? Mas olha um homem aqui, olha um homem. Viu? E não estamos sós. Ele está de verde. Mudando de assunto. Vamos então aqui dizer o seguinte, mas funciona. Olha, a prótese aqui é o elemento que altera, que lhe dá novas forças. Aqui também aconteceu já no centro, viu? Esse homem está aí, oi querida, tudo bem? Pessoas se revelam aqui no centro quando botam um óculos, por exemplo. Quem lembra do Jô Soares? Não, é melhor não falar, senão pela minha idade aí fica... Não, tinha um programa, não é tão antigo assim, né? Tinha um programa, me contaram, eles não. Você estava junto. Um programa de humor do Jô Soares, onde ele botava, assim, ele interpretava o papel de um empresário, machão, hétero, falava grosso. Aí alguém, o assistente dele, que se chamava Carlos Sueli, aí ele dava um óculos pink, rosa, pink, puxado, de olho de gato, assim, quando ele botava, ele, meu Deus do céu, virava quem? Capitão Gay. Capitão Gay. Você assistiu também. Capitão Gay. E era um absurdo, era um negócio, era um colã cor de rosa, puxado, que fazia nitidamente a divisão. Bom, aqui.
Aqui também aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Pessoas botam óculos e jogam para fora a felicidade de existir, joga para fora o amor de estar junto. Pessoas sérias, né? Então nós temos. Alguém conhece essa senhora distinta que está de óculos aqui? Né? Soltou a franga, dançou com todo mundo, está tudo bem. Esse é o nosso Bezerra de Menezes, o Pedro, a sua esposa, né? Quem mais? O seu Gomes. O seu Gomes, recentemente presidente do centro, hoje é diretor, botou uma bermuda, um óculos branco, eu compro depois. Mas isso também pode não ficar só no óculos. A exemplo da prótese. Pode ficar na roupa. Uma roupa diferente que você ponha possa te dar o ânimo de ir numa festa. Não tem pessoas que não se sentem bem na roupa e ficam lá no cantinho amoado, nessa tacuta, essa calça e puxa, e falta em cima, sobe embaixo, umas coisas assim. Mas tem algumas pessoas que botam roupas e vira assim. Eis aqui um homem sério que até tem pouco tempo era dirigente do Samaritano de terça-feira, hoje já é Maria Rolim, ele é um vizinho, mas botou uma jaqueta de couro, disse que ele está podendo, olha os dentes dele, está mordendo. Tá? Pegou logo duas, a Ellen, nossa querida companheira, e a esposa do Maurício. Ele não está aí, Maurício? Ainda vamos passar rápido, porque eles não estão aí, vai ficar tudo bem. Mas isso aqui, anos 60, dançaram até furar o sapato. É a roupa que movimenta a alegria de sorrir. Pode chegar em casa e tem inúmeros problemas. Olha mais um exemplo de ação mental sobre o seu emocional. Atua não no corpo, atua no espírito. Vamos ver como isso acontece. Aqui no livro, nos domínios da mediunidade, no capítulo 1, nos ensina que o pensamento nasce na mente, mas ele percorre todo o nosso corpo, ele fica intrínseco em todas as nossas células, ele fica enraizado no que nós somos e registrado no perispírito. Tudo o que pensamos. Agora lascou. Tudo o que nós pensamos fica registrado em nossas células perispiríticas. Mas se eu me arrepender do que eu pensei, quem falou não adianta? Muito bom, não adianta mesmo. Só tem 3 formas de jogar para fora o que construímos em nosso espaço áurico. Já já a gente chega lá. Vamos em frente. Aí. Desculpe. Tem mais um registro aqui? Isso. Um de cada vez? Isso. Vamos ver a natureza desse nosso perispírito, né? Ele é um ser material, deriva do fluido cósmico universal. Então, ele pertence à matéria pela sua origem, pois fluido cósmico universal é matéria. Mas, em relação à espiritualidade, ele, e pela sua natureza, ele é imponderável, etéreo. Não dá para pegar, visível. Alguns pegam, né? E para depurar o perispírito, ilumina-se ou escurece, sutiliza ou adensa, de acordo com o que nós pensamos. Os nossos pensamentos qualificam as nossas energias perispiríticas. Legal? Por enquanto é isso. Mas nós podemos não originar os nossos pensamentos. Nós podemos ser sugestionados. Por quem? Por amigos espirituais, por amigos espíritos encarnados, que podem estar meditando, pensando em nós e nos influenciando em seus pensamentos. Nós podemos não ser dono dos nossos pensamentos. Esses pensamentos podem ser sugestionados por ação espiritual. Podem ser também direcionados à nossa vontade. Existe esse querer cobrar os nossos débitos do passado, e projetando-se energias, pode se apoderar, a exemplo da figuração desta mão, em dirigir os nossos pensamentos em atos deslocados. Pode também influenciar
nos locais que nós estamos, para simplesmente se abastecer das bebidas que nós ingerimos por emanação, e pode estar interferindo na ação, na atuação mental, gerando sequelas em nosso perispírito, como pode estar induzindo comportamentos diferenciados que nem só seria pensamento dela, pode estar também alterando a inspiração de um escritor mediante a troca de bebidas, de fumo, de vícios, que ele se emana através do cheiro, através da ancoragem no gástrico, centro de força, que é responsável pela síntese proteica, pela digestão. Então há a emanação desses fluidos, fazendo a ligação de obsessor e obsedado, fazendo a ligação até por fascinação, por subjugação, e daí não conseguimos sair mais sozinhos. O que se passa na cabeça desta pessoa já é dependente das irradiações, das emanações mentais. Quem já viu isso? Observe quem já viu isso, né? Quando nós temos a ligação desse fiozinho aqui, significa que este ser está encarnado. É o desdobramento que se referiu, lembra? É parte do nosso perispírito que está desdobrado, indo, provavelmente ela está relaxada, né? Está no estado alfa, bastante relaxado, sentado lá no sofá, aquele soninho que dá de 10 minutinhos, você nem sabe para onde você vê, você está ouvindo e não está ouvindo, em desdobramento você foi lá onde você queria ir e dizer as verdades. Não falei para você torcer para o Palmeiras, ou quer dizer, foi aqui radiação do Ivan, né? Ela fala, cruzes, esses palmeirenses malucos. Mas você viu o exemplo que a Ercília deu? A comidinha vermelho e a comidinha verde. A comidinha verde é ruim, a comidinha vermelha é boa. Claro, vermelho representa um time de São Paulo, né? Fruta se come, né? Ou quer dizer, então, seguindo, vamos para um assunto sério, né? No livro Evoluções em Dois Mundos, né, nós temos uma definição de André Luiz, que ele noticia que a ação do perispírito ocorre na intimidade da célula, de maneira eletromagnética, atuando no citoplasma. Já não é a célula, já localizou, saiu do núcleo e foi para a célula. Nós poderíamos dizer, mais precisamente, ou ele diz aqui na mitocôndria, diz, e projetando sobre as células os seus estados da mente. O que pensamos é transferido para as nossas células, cada uma delas, precisamente nas mitocôndrias, aonde são geradas as nossas energias. A respiração celular é a mitocôndria que faz. E não vamos entrar em detalhes disso, mas é altamente química. A ciência já provou e já demonstrou isso. E se ela está sintetizando energia através do nosso pensamento sequelado, o que acha que vai gerar nessa célula? Doença. Com toda certeza ela vai estar desequilibrada na sua reprodução. E o câncer, doença tão séria, não tem outra origem senão exatamente na multiplicação, nessa reprodução celular chamada mitótica. Quando elas se reproduzem em duas, alguma coisa acontece cuja uma delas é que não se reproduziu completamente com todas as suas organelas para fazer as suas funções fisiológicas adequadas para gerar saúde. Teria o pensamento força para alterar a composição fisiológica das nossas células? Vamos chegar. Vemos então que existe um relacionamento de forças entre o perispírito e a matéria, pois que age de forma eletromagnética sobre elas próprias. E mais, o eletromagnetismo é uma força de natureza catalogada pela física juntamente com a força de aglutinação. Podemos ser forte, fraca ou até simplesmente gravitacional. Essas forças que unem moléculas, átomos, que o Ivan se referiu na primeira matéria,
dando início das nossas ações por obrigação, zelar pela matéria que nos foi dada através do corpo, para expressar em espírito as tuas tarefas. Acho que eu vou comer menos hoje à noite, viu, Cris? Eu não quero aquele pirão com peixe que tem lá em casa, tá? Seguindo aqui, vamos entender alguma coisa mais. Ok. Pensamento e sentimento. Tem diferenças entre o que é um e o que é outro? Muito bem, para dar uma acelerada, vamos direto nessas definições. O pensamento é matéria sutil, fluídica, nós não vemos, mas é matéria, emanada do perispírito. Se o pensamento é matéria, por definição, nós estamos definindo isso, se é matéria, deriva de matéria. O pensamento, então, é emanado pelo perispírito. Para veicular as ideias ou os sentimentos da nossa alma. Então a alma sente, o nosso espírito, ele sente, é a ideia criativa, é o sentimento que faz gerar o pensamento. Tudo que nós fomos em todas as encarnações já ocupadas, nós temos o nosso arquivo mental, e tudo que nós aprendemos, centenas de milhares, eu imaginava que fosse centenas de milhares de reencarnações, cada um de nós. Mas depois que o Ivan disse aqui hoje de manhã, bilhões e bilhões de anos, eu acho que é muito mais. Já fomos pedras, peixes, evoluímos, aprendemos a sintetizar, né? E nós estamos hoje nessa situação, vindo a uma casa espírita, entender melhor o que somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Nessa situação, esse espírito que somos nós, sente, tem a ideia criativa, quer, se emociona, lança para fora o que ele deseja fazer, pensar, agir. É essa ideia criativa que é muito sutil, pois pertence ao espírito, que não tem condições de realizar o que se quer. Quando emana de nós essa ideia criativa, o pensamento gerado pelo perispírito reveste esse sentimento, lhe dá forma e expressão. Então, o planejamento, nós pensamos o que fazer, eu vou levantar tal hora, vou fazer tal coisa. Isso é o pensamento que foi estimulado pelo sentimento, que vem da alma, para expressar as nossas atitudes e comportamentos, que é do corpo físico. Olha que perfeição! A alma se expressa, o perispírito o reveste, lhe dando forma para se expressar. Nessa condição, o pensamento é matéria, agindo sobre uma onda eletromagnética, como se fosse uma onda eletromagnética de rádio ou de televisão. E o sentimento é algo abstrato e indescritível pelas palavras, pois conhecemos muito pouco sobre a alma, a não ser que é a parte inteligente da criação que habita onde a matéria não habita. Numa relação muito semelhante, aqui observamos entre espírito e perispírito. O perispírito reveste o espírito, lhe dá forma e expressão, atuam juntos, não se separam. Quando morremos, o espírito leva o perispírito e vice-versa. Eis aí o pensamento e o sentimento. A natureza, de naturezas diversas, são opostos. Um é matéria e o outro não é, mas se expressam juntos, unidos, sempre juntos. O espírito de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, esclarece essa relação afirmando: a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do perispírito que a criou, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Olha que interessante. O pensamento não tem qualificação, não tem desempenho. O pensamento é a expressão do perispírito, mas ele é conduzido, se para o bem, se para um bom pensamento ou um mau pensamento, sobre o que o espírito excreta, sobre a vontade, sobre o sentimento do espírito. Esse sim lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Temos que vigiar os nossos sentimentos do espírito. Assim, entendemos que o sentimento está implícito no pensamento, lhe dá origem, caracteriza,
São distintos, mas se manifestam juntos, como uma unidade. É o pensamento, é a alma, é o estado da nossa evolução. Se nós queremos nos conhecer, é só sentar e ficar analisando as nossas vontades, os nossos pensamentos, para dar expressão do que o Espírito está pensando, está com vontade, roga, grita para que nós o façamos. Esses pensamentos é utilizado pelo perispírito no arquivo mental para saber como deve dar, como deve satisfazer os anseios da alma. E a alma não faz isso porque é ruim ou porque é boa. Ela faz simplesmente porque é o que ela sabe fazer. É o resumo de todas as encarnações que nós já tivemos. Porém, o pensamento, o arquivo mental, é um produto nosso, manipulado pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, funcionando como um guarda. Isso pode, aquilo não pode. Isso aqui você pode fazer. Nós ensinamos o nosso eu espiritual pela realização da nossa vontade, do nosso adestramento, do nosso aprendizado, nos permitindo ou não se expressar daquela forma. Podemos até dizer, né, vira o dedo contrário e diz para nós mesmos em espírito: essa vontade você tinha quando da última existência. Hoje você tem que respeitar as leis da sociedade. Talvez eu tivesse tido uma vida antecessora na Líbia, virasse para a Cristina hoje: cadê a burca? Não é isso? Não vai sair. Que isso? Que tamanho de saia é esse? Né? E ela sabe que lá em casa é linha dura mesmo. Né? Bom, porque essa é uma expressão do meu espírito, da minha vida antecessora. Mas o aprendizado aqui, vivi muito lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que as roupas são muito longas, né? Cobre muito o corpo das cariocas. Então vivi lá um período. Não, até que está muito comprida essa saia, pode sair à vontade. É o aprendizado desta vida regendo as vontades do teu eu espiritual. O que tem? Pede a mulher. Se for nesse livro, pede a mulher. Vamos aqui em frente. O pensamento emitido pode ter uma faixa de vibração mais elevada ou mais primitiva. Os nossos pensamentos dependem deles, sendo mais denso ou mais sutil na dependência do sentimento que o gerou. Podemos ter ambas as linhas, depende do sentimento que veio da alma. Os pensamentos elevados são aqueles de alta frequência, em um ciclo se repete diversas vezes, são derivados de tudo que possa ser derivado do amor, né? A fraternidade, a caridade, o apoio, o sorriso, o estar junto, o incentivar, abrir o coração e deixar que o bem fale dentro de você. Então, esses pensamentos elevados têm essa característica. Já os pensamentos de baixo padrão vibratório estaria ligado de forma densa à matéria, e poderia se chamar de egoísmo, raiva, medo, angústia, depressão. São todos sentimentos que, se você for buscar a sua origem, está lá na matéria egoística. Opa. A doutora Marlene Nobre, que é a presidente da AME, Associação Médica Espírita, em seu livro Obsessão e Suas Máscaras, nos ensina sobre ondas, correntes, circuitos, né? Todo esse magnetismo, e nos ensina também, que nos chama a atenção, para esses comprimentos de ondas longas com pequeno alcance, as super, ultras curtas com alto poder de penetração, utilizadas pelos anjos, arcanjos, enfim, os seres mais evoluídos. Esses podem gerar esses tipos de pensamentos, ondas muito curtinhas, de alta frequência, angelicais, associado ao amor. Ondas muito longas, muito densas, são ondas associadas à matéria, são ondas mais grosseiras. A mente humana pode emitir as ondas curtas, médias ou longas, de acordo com os sentimentos que vai originar esses pensamentos. Está pensando? Agora sim.
Já é conhecido da ciência que o ato de pensar, ok, consome oxigênio e glicose nos neurônios. Os neurônios, quando nós estamos pensando, ele está consumindo matéria. Qual matéria? A glicose e o oxigênio. É o que nós temos no nosso corpo. Nós respiramos, pomos oxigênio para dentro, comemos carboidratos, açúcares, né? Está no nosso corpo. Então, oxigênio e glicose formam o glicogênio. O glicogênio, pela corrente sanguínea, entra nas células, mais especificamente no citoplasma, mais especificamente nas mitocôndrias, e lá vai fazer o ciclo de Krebs, vai fazer uma decomposição para gerar energias, gerar 36 ATPs, adenosina trifosfato. É a fonte da nossa energia. Levanta um braço, levanto, não estou cansado, tenho energia para contrair músculos. Esses processos químicos obedecem fielmente esse procedimento fisiológico, coordenado e impulsionado pela tua mente, pela tua vontade. Pois se não a tivermos, nós podemos até interferir na baixa produção, nessa síntese mal realizada, e debilitar a nossa saúde, gerando doença. Ainda no livro Obsessão e Suas Máscaras, a doutora Marlene deixa claro a relação entre pensamento e cérebro. O pensamento é que condiciona o cérebro, não sendo, portanto, uma função do cérebro. O pensamento nosso está na alma. Então a massa cefálica é o arquivo onde eu vou guardar a minha pasta de informação. A minha mente conduz, utiliza o cérebro para condicioná-lo, produzir o que ele precisa ser produzido ou não. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, explica, aí no tálamo, no centro, vamos ver aonde é isso, é que o pensamento é produzido, é que verte o pensamento. Todos sabem onde é o tálamo, né? É aqui bem no centrozinho aqui, olha. Então nós temos aqui a medula espinhal, temos aqui o bulbo, a ponte, o mesencéfalo. Aqui tem uma ervilhazinha pendurada, que é a hipófise, a glândula, né? Aí você tem lá o hipotálamo e o tálamo. Essa região é aqui que verte o pensamento. Na leitura, você está lendo e passando no sistema límbico das emoções essa iluminação do aprendizado. É aí que verte o pensamento. Podemos seguir com, ainda sobre esse aspecto, Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade, transcreve a palavra de Gustavo Deleuze, que diz: certo é, pois, que o organismo, longe de ser o organizador da ideia, tal como ensina a teoria materialista, é muito ao contrário, condicionado por ela. As nossas ideias criativas nos condicionam. Pode gerar saúde ou doença. Nós somos condicionados por ela. Podemos dizer então que o pensamento é emitido pelo perispírito, posto que é matéria, motivado pelos sentimentos e ideias que são produtos do princípio inteligente. Está dando para compreender esse sentimento? E todo mundo treinou certinho, lembra que nós fomos uma parte? Sim! Bom, então vamos em frente. Agora está pensando de novo. Agora, assim sendo, poderíamos definir o pensamento como a matéria fluídica que manifesta os sentimentos e ideias da alma, uma verdadeira secreção, comparando, né, uma secreção do perispírito. Podemos comparar com os hormônios, que são secreção das glândulas endócrinas. Tudo bem? Então é o nosso espírito que joga para fora as ideias que ele tem para o pensamento revesti-lo e lhe dar expressão. O mesmo livro, Pensamento e Vontade, Bozano e Annie Besant e Charles Ledbetter, que fez aquele livro Chakras, que nos traz muito conhecimento adequado, com informações colhidas do livro Thought Forms, todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, uma parte do perispírito, correspondente à natureza desse mesmo pensamento. Olha que profundidade isso. Então, se eu penso, eu vou provocar vibrações. E tudo que é vibrações está em movimento. Se atrita, gera calor. Gerando calor, dilata.
se dilata, aonde ele vai gerar essa vibração? No corpo mental, uma parte do perispírito. Esse perispírito vai se dilatar, ultrapassa os nossos limites corpóreos. E esta vibração, aonde vai se suceder? No plano espiritual, não no plano material. E essa vibração incorre, e ele continua dizendo, né, que o corpo mental, graças ao impulso do pensamento, joga para fora, além dos limites corpóreos, uma fração de si mesmo, do corpo mental. Ora, este estado vibratório da fração exteriorizada do corpo mental tem a propriedade de atrair para si, no meio etérico, no plano espiritual, substâncias sublimadas, análogas à sua, semelhantes à sua. Então eu estou aqui tranquilo e tive um pensamento, né? Passou... Não, esse não casa. Pensei uma coisa boa. Se eu estou pensando, quem está vibrando é o meu corpo mental. Ele vibra, ele aquece, ele dilata. Ele dilata onde? Em substâncias análogas à sua, no plano espiritual. E essas vibrações boas, de alta frequência, são identificadas por aqueles espíritos desencarnados que vivem no mundo espiritual, que têm vibrações semelhantes, porque semelhante atrai semelhante. Então se aproxima de nós e nos sugestiona: olha, pensamentos semelhantes ao meu, eu encaro a vida dessa forma também, e nos auxiliam a nos manter nesse grau de pulsações energéticas, nos sugestionando para o bem, nos apoiando e nos empurrando, nos dando ideias novas por se associar e por gostar dessas ideias. São os anjos que se aproximam de nós e nos cercamos deles para que as ideias estejam legais. Agora não vale no dia seguinte, né? Vai dormir com um problema, puxa vida, amanhã de manhã tem que chegar na empresa, a gente vai dormir, não consegue resolver aquele problema sério, passou o dia inteiro pensando, aí vai dormir, faz uma oração, muda o estado de ego, muda as nossas frequências, saímos do beta para o alfa, né? Os ciclos por segundo de vibrações cerebrais estão arrefecidos, calmos, aí nos aproximamos desses anjos que olham e falam: está preocupado com o quê, minha querida Cida? Não tem que se preocupar com isso. Olha, pensou nisso, naquilo outro, puxa, é mesmo. Acorda de manhã, a gente senta na cama, eureka! Tive uma ideia. Descobre a pólvora, levanta, vai no espelho fazer a barba, fala: mas você é demais. O salto é 15. O cara se acha, né? O todo poderoso. Nem lembra mais. Aí ficam os amiguinhos, anjinhos lá olhando pro outro. Muito bom, né? Olha o que nós fizemos, tá vendo? Vamos em frente. Como podemos notar, esses autores identificam inclusive a porção do perispírito, que é o corpo mental, que emite, ou, como diríamos, secreta os pensamentos. É o corpo mental que exterioriza essa fração de si mesmo, pois ele está em atividade. Para a emissão de pensamentos, o perispírito demanda a utilização de forças que exigem maior ou menor esforço. E dependendo da natureza desse espírito, esses esforços criam resíduos. Se o esforço for para o bem, os resíduos são bons. Se o esforço for para o mal, os resíduos são ruins. Poderíamos comparar assim, olha, um caminhão, um motor elétrico. Um motor elétrico faz a mesma situação, gera energia e não solta nem fumaça. Mas se você pegar um motorzão diesel bem velhinho, né, fazendo um esforço danado, ele vai gerar a mesma energia, porém os resíduos, aquela fumaça preta, são perceptíveis, é muito maior. Assim somos nós. Que tipo de resíduo nós queremos ter em nosso corpo? O primeiro efeito de um pensamento que nós emitimos sobre o perispírito de quem emitiu. Então, tudo que nós pensamos, lá vai ele, né? Tomara que você chegue bem em casa. Mas se for um sentimento, um pensamento diferente desse, antes desse pensamento tomara que caia, tomara que caia não é uma peça de roupa, tá? Tomara que ele caia, né? Esse pensamento, antes de chegar nele, vai atingir primeiro você, vai povoar todo o seu espaço áurico dessa mesma energia, para depois da saturação chegar a quem você está desejando. Então vamos olhar um pouquinho
Quanto mais primitivo e materialista for o sentimento ou a ideia, né, que gerou esse pensamento, maior será a quantidade dos resíduos que vão ser gerados lá, na sua faixa de vibração. Então lá na sua aura vai estar larvas mentais ou formas pensamentos. Lembra que se falou de forma pensamento? Cria-se forma pensamento. O vidente, o clarividente, pode olhar para a nossa aura e perceber bichinhos bem feiozinhos mesmos, que representam as formas pensamentos, né, de Ernesto Bozano, mas as larvas mentais de André Luiz, que são as mesmas coisas, né? São larvas mesmo provenientes pela nossa mente, pelo que você pensou, pelo que você objetivou, embora depois tenha se arrependido. Essas formas, pensamentos, essas energias permanecem lá no teu espaço áureo, e nós vamos ter que aprender a depurá-las. Vamos em frente. A sintonia de vibração que ocorre entre os indivíduos, sejam eles encarnados ou desencarnados. A gente pensa que somos nós que somos coitadinhos de nós somos atacados pelos obsessores. Eu ia passando ali como um que não queria nada, tal, e um obsessor pulou em mim. Eu já mandei ele embora, mas ele não vai, ele fica comigo. Só quando eu vou no Ismael, e também vou no irmão Carmelo, e também vou no Dr. Alfredo, e também vou naquele outro centro, ele não entra, ele fica lá fora, atrás do poste esperando. Você entra, quando você sai, ele olha assim, eps. Aí já, quando você vai, olha o pé 43, igualzinho, já encosta de novo. Mas você tomou um passe, então você está com umas ideias diferentes. Ah não, eu vou para casa, hoje vou ver minha esposa querida. Ela está me esperando em casa. Com chinelinho na mão. Chinelinho na mão. Não, chinelinho na mão é minha filha que faz isso. Ela está aí também, ela pode provar isso. Minha filha fica, papaizinho querido, chegou, toma um chinelinho. Não é tomar chinelada, né? Não. Você conhece essa cena, né? Só que quando a gente está com a mente limpa, leve, não, eu vou para casa, eu vou dormir, né? O cara começa a cutucar. O cara é um obsessor. Que isso, cara? Que pensamento horrível é esse? Que nada, vamos passar lá no Zé, né? Vamos tomar uma água gelada lá, que é legal, para chegar em casa calibrado mesmo, né? Não vou não. Hoje eu vou lá, que eu quero chegar cedo em casa. Ih, você está muito chato hoje, cara. Passa do lado quem? Alguém com os pensamentos, eu vou no Zé. Ele olha e fala, pai, o meu bem é esse cara, agora amanhã eu te vejo, ele já pega outro. E vai lá tomar a água gelada do Zé. Amanhã ou depois ele te visita de novo, quando você deixar cair o seu padrão. Quando você tropeçou e caiu, o pi, né? Fez o pi, ele, esse pi eu conheço. Você pode estar lá no Japão, ele vem rapidinho, tempo real. Agora você é o Zé, vamos lá, né? E continua. Podemos concluir, então, que as formas de Ernesto Bozano, né, ou as larvas mentais de André Luiz, são contagiosas aos indivíduos suscetíveis, só se nós abrirmos guardas para isso. E podem ser induzidas de várias formas, sendo a palavra uma das mais importantes. Estou chateado, puxa, fulano foi bastante duro comigo. Aí encosta alguém do lado e diz, que nada, perdoa, releva, tudo bem. É mesmo, né? Eu não poderia também ter apontado o dedo. Você viu, ele apontou o dedo para você, de cima para baixo. Se fosse você, eu não perdoava. Olha aí a palavra envenenando mais ainda, para que a gente tome aquelas atitudes de pensar, ele vai ver só, não é isso? Só que antes dele ver, você vai ler primeiro, pode ter certeza. Vamos seguir. Os pensamentos de alta frequência são leves, etéricos, higienizadores, e quando emitidos causam harmonização em nosso perispírito, em nosso sistema áureo, e auxiliam a renovação do perispírito, trazendo, portanto, um efeito benéfico de reestruturação daquelas linhas energéticas que se corroeram com os maus pensamentos, com os maus sentimentos, com as doenças provenientes desses maus pensamentos. O nosso espectro, que é formado por linhas definidas e substâncias amorfas também, mas as linhas definidas dão a saúde do nosso perispírito. E quando eu tenho maus pensamentos, elas se corroem, abrem buracos e vazam energias para o campo de energia universal.
O que nós queremos? Como ressaltou Edith Fiore, em Possessão Espiritual, a aura gerada por pensamentos elevados transformam-se numa couraça protetora, assemelhando-se ao sistema imunológico do corpo físico. É por isso que algumas pessoas entram, atendem doentes, e aqueles micróbios, doenças que pegam só em chegar perto, pois a pessoa entra e não pega, porque essa couraça protetora te isola dos meios etéricos e dos meios ponderados, a exemplo que eu estou dando agora, as doenças infecciosas. Essas toxinas produzidas pelo pensamento, teletéricos, e que poluem a aura e o perispírito, precisam ser removidas. Existem apenas 3 formas possíveis de se provocar essa limpeza em nossos pensamentos. Vamos direto? Depuração dos resíduos espiritual, abrindo a segunda parte. Vou fazer um porémzinho aqui. Na primeira parte, sequelas da atuação mental. Okay? O que a ação mental pode sequelar em nós, perispíritos? Ficou claro isso? Legal. Agora, pensamento e sentimento, quando originados, derivados do amor, da fraternidade, da caridade, da mansuetude, da paciência, do perdão, geram energias positivas, nos aproximam dos seres angelicais. Quando associadas à matéria, associadas ao egoísmo, à ira, à mágoa, à depressão, à angústia, ao rancor, à vingança, levam a sequelas do corpo. Sequelou, pensou, aí, puxa vida, gerei um monte de energia ruim para o meu perispírito. Espera aí um pouquinho. Onde está a válvula que eu vou drenar essa energia? Aí procura aquela válvula de esfera, né? Abre para fazer, né? Pode abrir à vontade que ela não vai sair. Você é o papaizinho dela. Você criou ela, não quer ir embora. Ela te povoou inteiro. E são energias escuras, pegajosas, que obstruem os nossos nadis, os nossos meridianos, por onde circula energia entre o plano material e o plano espiritual. Então essas energias, quando estão circulando, pega esses tubículos, esses meridianos, com essas energias deletéricas, com esses mucos áuricos, quer passar e não pode. Logo, aquele órgão perispirítico abaixo ou acima dessa obstrução não recebe energia, atrofia, e ele não irradia a sua energia para o seu corpo par do fisiológico. Por exemplo, o fígado perispirítico sustenta o fígado fisiológico. O baço perispirítico sustenta e faz a irradiação de saúde para o baço fisiológico, e assim com todos os nossos órgãos. Interrompida a via de alimento, não recebe energia, atrofia, adoece. Essa depuração ela pode ser feita assim. A primeira forma de drenagem dos fluidos deletérios gerados pelos pensamentos desarmoniosos é o corpo físico, que absorve as energias nocivas e as manifesta sob a forma de doenças, geralmente correspondentes a um tipo de pensamento gerados. Aquela indignação, o mundo não tem mais jeito para daquilo, aquilo vai gerar uma doença caracterizada já. Existem livros que tratam disso. O corpo fala, o corpo dá mostras do porquê nós adoecemos. Então cada tipo de doença tem um sentido atrelado à sua significância. Outra forma de limpeza, bom, então não tem jeito, nós vamos adoecer mesmo para poder tirar os maus pensamentos que nós geramos. A outra forma de limpeza é a regularização do padrão vibratório. Participar mais de ações de amor, de ações religiosas, de caridade, de fraternidade. Essa prática, com o auxílio da espiritualidade e segundo o merecimento de cada um, purga para o fluido cósmico universal, porque só é possível em casos menos graves, nos quais os resíduos são menos densos. Isso é aquele, olha, o máximo que nós conseguimos fazer é aquele quando ele fala assim, seu bobo. Isso dá, praticando o bem, dá para a gente depurar. Mas aquele pi, esse não sai não.
É bom que a gente entenda isso. Senão, eu vou lá fora e faço, aí dias depois eu vou lá no Ismael praticar as minhas caridades para ver se eu me livro dele. Tudo bem? E o terceiro caso, as formas mais pesadas ficam coaguladas e aderem de maneira mais tenaz, grudam em nosso perispírito. Eu nasci aqui e aqui eu quero ficar, necessitando de um ou mais estágios. Onde? No hotel, fazenda, umbralinos, é isso? Vamos comer barro, um spa, Tudo incluso. para dissipar essas novas energias, necessitando de novas reencarnações que vai nos fornecer novos corpos físicos, bendito dreno que permite a purificação do espírito nas doenças das futuras reencarnações. Está fazendo sentido? A gente já nasce com algumas coisas que não deu para depurar, então essas doenças vão despertar sim, porque são as depurações, são as pagas pelos nossos erros do passado. E nós não entendemos porque nós somos tão bonzinhos nessa encarnação, tão angelicais, mas não sabemos o que fomos em outras, não sabemos o que fizemos. Mas é possível se alterar em uma única encarnação. É difícil, mas é possível. Para nós, pouco provável, viu, Paulo? Não fica atento não, que essa não é para a nossa esfera. Nós vamos precisar dessas reencarnações para depurar o que nós já fizemos, para, através das provações, provarmos para nós e para aqueles que nos regem em espírito, que nós aprendemos a lição e não vamos repetir mais esses atos deslocados. E aí sim, nós subimos um degrauzinho, depuramos. Não é necessário adoecer, pois se a nossa conduta for ilibada, nós podemos não realizar as doenças que nos estão traçadas de forma predisponentes nessa encarnação. Elas não são obrigadas a acontecer, porque quando reencarnamos, Dicionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação dos Segismundos, já tem os grupos consultores que fazem a nossa programação de reencarnação. Então você vai encarnar assim e tal, né? Vai sofrer bastante, porque vai vestir muito verde, ou quer dizer, vai torcer por time errado, ou quer dizer, voltando aqui, você vai sofrer bastante, vai, mas de repente você aprende, corta caminho lá pela marginal, vê aquele branco assim, aquele preto, aquele maravilhoso, aí diz, poxa, esse é o mistério, pronto, aprendeu, e se aprendeu, pode ser suspensa, porque pela tua vontade, pelo teu livre-arbítrio, você escolheu o caminho do bem. E aí você não precisa sofrer. Aquela doença que estava escrito na sua carga genética, ela é suspensa, ela é amortecida. Recentemente nós aprendemos o genoma, e o genoma pode com precisão absoluta dizer que qualquer um de nós, através do exame da nossa carga genética, vai ter uma doença tal aos 40 anos. Alguns, nós podemos separar 10 pessoas, 2 ficam e 8 não, porque certamente esses 8 vieram assistir palestras aqui no Centro Ismael. E agora você não certo. Bom, como podemos notar, seja qual for a maneira que promovemos a limpeza dessas emanações densas que nós mesmos criamos, vai causar dor e sofrimento. São consequências inevitáveis. Ali está quase, mas é inevitáveis. Aqui de nada adianta todo esse sofrimento se a alma mantém a emissão de sentimentos e ideias desequilibradas, pois novos resíduos vão ser formados. A gente pena para liberá-los para o universo e estão gerando novos. Precisamos pensar sobre isso. A dor promove a reestruturação do espírito, que pela experiência, o espírito, centenas de milhares de encarnação, acaba aprendendo que aquela forma de ideia ou sentimento causa sofrimento, e que outras causam conforto. E assim ele vai se depurando. Chegou no fundo do poço, que nós falamos aqui. Nesse contexto, a lei de causa e efeito nos ensina o condicionamento. O espírito fica condicionado, a exemplo que o Ivan citou, o condicionamento dos cães de Pavlov. Apesar, essa orientação divina está ao alcance de todos, nos convidando ao caminho mais tranquilo, que a oração nos proporciona, para nós aprendermos que não é bem por aí o caminho.
Desta forma, todos os males do corpo físico são originados de distúrbios do corpo espiritual, e estes são causados pela desordem do pensamento, que por sua vez são originados por desvio dos sentimentos do espírito, doenças morais ou doenças da alma. Francisco do Espírito Santo Neto, doenças da alma, imperdível, que nos ensina que somos nós mesmos que alimentamos as nossas mazelas, pela falta da prática do bem, do estudo, do conhecimento. Meditemos sobre este assunto e concluiremos que somos a única fonte de nossos sofrimentos. Estando no desenvolvimento moral e intelectual, a fonte de todas as curas, geramos as doenças e, portanto, apenas nós poderemos produzir a cura, corrigindo as imperfeições do nosso espírito e gerando pensamentos de faixa vibratória mais elevadas. Nós aqui na casa temos um grupo de samaritanos, que é um passo de cura, onde impomos as nossas mãos e procuramos transferir energia em um passe convencional. Porém, ninguém cura ninguém, pois em uma das máximas de Jesus, ele nos ensinou que a cada um de nós sempre nos será dado segundo as nossas obras. Então, tem que haver um merecimento para que essa imposição de mão, no cumprimento do que disse Jesus aos seus discípulos, quando se reuniram na praia: ide ao mundo, divulgai a doutrina, impõe as tuas mãos para curar os enfermos, expulsai os espíritos menos felizes, nos transferindo o dom de sermos discípulos, se assim o quisermos. Temos que aprender, temos que estudar, temos que impor as nossas mãos para transferir energias trabalhadas previamente, porque nós só podemos dar o que nós temos. Podemos afirmar então que não existem doenças, existem doentes. Nós adoecemos primeiro em nosso perispírito. Quanto às terapias e curas, são todas formas de apoio, criando oportunidades para a nossa autocura, única maneira do saneamento possível. Então nós conhecemos vários tipos, né? As próprias cirurgias, que são as mais densas, mais ligadas à matéria, passando por um tratamento químico, remédios alopáticos, energéticos, homeopáticos, e até a forma mais sutil de tratamento, onde a terapia fluídica, que são os passes, ou a cromoterapia, estão presentes. Aí sim, não haverá essa cura se não houver reforma íntima. Nós precisamos trabalhar e compreender isso e nos convencer primeiro que nós queremos, senão não é possível. Depois de toda essa lama e impurezas que lançamos sobre os nossos corpos espirituais, sobre o nosso perispírito, sobre nós mesmos, restam-nos algumas certezas. Primeira delas: não há como culpar a sogra ou outros, a sogra não, a sogra é mais para frente, senão a nós próprios, por nosso estado atual. Não dá para dizer: mas eu sou assim porque o outro também não me fez, o outro não me ajudou, fulano. A gente é mestre em culpar os outros. Não dá para culpar os outros, somos nós próprios. A remoção dos nossos resíduos ruins nunca será um processo agradável, vai doer, e muitas vezes vai determinar múltiplas etapas para a sua conclusão. Em uma encarnação só não é o suficiente. Nunca nos faltará auxílio nesta árdua tarefa. No entanto, cabe apenas a nós mesmos a iniciativa e a determinação da sua conclusão. Roga pelo teu anjo guardião, em oração pede, evoca ajuda, e vão se surpreender que batalhões se aproximarão, mas demonstram um tantinho assim de falsidade, e isso se desaparece instantaneamente. É primordial a remoção do lixo mental que se acumula em nossa porta. No entanto, é igualmente importante que a gente pare de produzir novos, porque senão limpa e suja, limpa e suja. Inócuo. Ação do pensamento sobre o próximo. Então, o primeiro a sofrer com os pensamentos ruins somos nós próprios, mas o inverso é verdadeiro. Se os pensamentos forem bons, nós nos beneficiamos dele. Mas vamos nos acumular
E vamos dizer para aquele infeliz ali, tomara que caia, não é isso? Como é que isso chega no próximo? Como é que atinge o nosso próximo? Bom, segundo esse efeito, em resumo, esse pensamento que eu gerei, pesado, sai daqui em ondas e vai tentar entrar no espaço áurico daquele meu semelhante. Só que ele não consegue entrar, porque são ondas longas, é muito denso, é pesado, então ele não permeia o espaço áurico da pessoa. Mas quando ele toca o espaço áurico da pessoa, ele não leva nem um buquê de flores para entrar, né? Lembra do filminho? Então ele bate e volta, ele não consegue entrar. Mas a pessoa que está aqui, distraída no carro, sentado ali, de repente ele sente alguma coisa estranha. Ele olha para trás e tem um cara te olhando mesmo, de cima e embaixo. É muito comum acontecer com a gente. Ele sente a energia batendo. Ele sente até o teor dessa energia. E se ele for um médium trabalhador da Casa Espírita Ismael, ele vai dizer, relevar, e vai ainda fazer uma oração para o outro. Tipo assim, né? Toma um pisão no pé, você diz logo, desculpa ele ter colocado meu pezinho embaixo do seu. Os trabalhadores aqui falam isso. Mas se ele virar e falar, essa energia que você está me mandando, não entra na energia dele. Mas só para revidar, vingança pura. Agora você vai ver o que é bom, ele afia logo a ferramenta. Então tomara que aconteça isso, aquilo. O que ele está fazendo? Ele se polui primeiro para depois. As energias ruins não são aquelas que motivam o nosso sofrimento e a nossa doença, mas sim aquela que nós geramos, que nos destrói. Ao contrário disso, que é esse próximo ponto, já os pensamentos elevados e benéficos saneia e revigora quem emite e quem recebe também. Devido à sua alta frequência, penetra sem obstáculos o perispírito do receptor, como a luz transpassa o vidro. É mais uma prova da infinita bondade de Deus, que nos protege completamente dos maus pensamentos, sem nos privar do benefício do bom pensamento, colocando incondicionalmente a nossa sorte em nossas mãos. Somos nós os artífices do nosso futuro. Poluir a si mesmo e aos que estão suscetíveis, impregnando o meu corpo espiritual com energias boas, com energias ruins, é uma coisa que só nós podemos escolher. Observe os seus efeitos, as suas consequências, e definam na vida de cada um de vocês quais pensamentos devem permanecer com cada um de vocês. Portanto, dizer isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, você quer ver? Ele vai me chamar lá na frente para fazer uma chamada oral. Não tenha dúvida, vai chamar. Luiz, por favor, vem. Nós temos que nos livrar desses maus pensamentos. Eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu sou assim. Quer ver? Já estou sentindo, não vou ficar gripado, mas vai mesmo. Então nós temos que coordenar os nossos pensamentos. A palavra tem muita força e energia para nos transformarmos. Pensamento e cura. André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, lembra que a ideia, já foi dito isso aqui, é um ser, ele tem forma, é um ser bem organizado por nosso espírito. Aqui é o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime o movimento e a direção. A vontade de cada um é o único elemento que nós temos, nosso, gerado por nós. A vontade, junto com o livre-arbítrio, determina toda a modificação que nós queremos fazer em nossas vidas. É o pensamento uma cocriação menor, mas é a cocriação do universo. Portanto, ela pode se manifestar e alterar pela vontade tudo aquilo que nós temos disponível em nossas vidas. Através de sugestão ou autossugestão, podemos induzir em nós mesmos ou nos outros os pensamentos de alta frequência, as orações, as vibrações que nós, espíritas, promovemos, revitalizando nossa aura e corrigindo os nossos distúrbios perispiríticos. É o orar e vigiar, promovendo a reforma íntima e levando a todos nós ao bem-estar. Posano cita novamente o Dr. Gustavo Gelei em Do Inconsciente ao Consciente. As curas ditas milagrosas, os milagres, são fruto da mesma ideoplastia,
orientada por sugestão ou autossugestão, no sentido favorável às reparações orgânicas. É o mental atuando na célula e reparando as suas reproduções e concentrando em um tempo dado, neste sentido, toda a potencialidade do dinamismo vital, a força vital, aquilo que pulsa, vivificando os nossos órgãos perispiríticos e fisiológicos. Assim, agora é contigo. Oh, nem precisou falar nada, tá vendo? Rapaz, essa juventude certíssimo aí, Pedro, valeu. Vitor, você é grande, parabéns. Vibrando lá. Passava de palmas. Por favor, Vitor, vem aqui. Eu não me sobe assim, eu não me vem de ver. São as duas cabeças científicas que tocam isso aqui. Vamos lá. Só para a gente conversar sobre a força do pensamento. Já ouviram falar em Masaru Emoto? É esse jovem aqui. Masaru Emoto é um cientista japonês que demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos, sentimentos alteram a estrutura molecular da água. Então ele pegou a água de diversas fontes, congela a água, corta em lamelas, submete ao microscópio eletrônico e vai fotografar a molécula de água. Simples, né? Só o vidro isso aqui é nada, isso é experiência de escola. Depois de feito isso, ele submeteu, a técnica consiste em expor a água a esses agentes, congelando essa água e depois fotografando os cristais que formam pelo congelamento. E esse é o microscópio utilizado, ok? E essa é a realização de uma das experiências. Fotografa essas células. Vamos raciocinar um pouquinho só sobre isso para analisar a atuação mental. O que a mente, através do pensamento e do sentimento, pode provocar na molécula de água. Molécula de água no momento do seu nascimento, ou seja, na saída da nascente. Bonita, simétrica, né? O que é de um lado é do outro, linhas regulares, brilhosa. Molécula da água de um rio poluído. Se fosse verde era horrível, nem ia passar. Marrom, pode. Vamos ver o resto. Vamos representar. Marrom. O doutor Emoto colocou a água entre dois alto-falantes e, através de uma oração, foi verificar o que essa água, depois de fotografar em cristais, representou. Dois alto-falantes, uma bela oração. Foi a Terezinha que fez essa oração. Eis a fotografia. Todas remetem uma simetria, um lado é igual ao outro. Ângulos regulares, brilho, formosura, energia. A mesma molécula antes do som da água. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Molécula de água exposta à energia do som de uma música de bar. A mesma molécula de um heavy metal. Aquele rock pesado que bate a cabeça, assim, sabe? Molécula de água exposta ao som de um muito obrigado. Aquela palavrinha mágica, muito obrigado, não custa nada. Olha o que a água, em que a água se transforma. Molécula de água exposta ao som de uma ameaça de morte. A mesma molécula exposta ao som de Adolf Hitler. Amor e admiração, pastorais de Beethoven.
cristais de água com essência de camomila. A sua forma representa a realidade. Pensar, né? Vitor, pode tirar por gentileza e voltar para o próximo slide. Isso aqui é muito sério. A fluidificação da água, quando impomos as nossas mãos em oração. Quando estamos em vigília, nós pulsamos cerca de 20 ciclos por segundo. É o estado de alerta objetivo, é o lado esquerdo do cérebro que está funcionando. É o racional, é o planejamento, é a ação. Quando nós saímos do estado beta para o estado alfa, entramos no lado direito do nosso cérebro, pulsando cerca de 10 ciclos por segundo. É a pulsação da oração, do preparo que nós fazemos em nossas casas espíritas. É nesse estado que nos ligamos ao campo espiritual. É nesse estado de pulsação de uma frequência mais reduzida que nós nos comunicamos com o nosso plano espiritual. Se reduzirmos mais ainda, sendo ainda estado alfa, mais 7,8 a 8 Hz, ciclos por segundo, nós entramos em vibrações de cura. A Terra pulsava até bem pouco tempo entre 7,8 e 8 Hz. Quando impomos as nossas mãos para curar, nós nos ancoramos nas vibrações energéticas do planeta Terra, passamos a vibrar no mesmo tom. Pasmem, o assistido passa a vibrar no mesmo diapasão. São forças de vibrações sintetizadas ao mesmo padrão para operacionalizar as energias que vão circular por ali. Agora, com as mudanças dos eixos magnéticos da Terra, já estamos pulsando em 11 ciclos por segundo. Opa, não foi. Dá um escape, por gentileza. Legal. Tá. Pode ser nesse mesmo. Pode ser nesse, no 27, 37. Aqui, pela força do pensamento, muitas pessoas já viram isso, né? Deveria ter preparado vocês antes. Isso aqui é um útero. Isso aqui é a mãozinha de um bebezinho que tinha apenas 4 meses. Essa mãe foi acidentada, atropelada nos Estados Unidos, e esse médico determinou: preciso salvar essa criança. E aquela correria, o amor com que esse médico operava, quando ele fez a incisão no útero, a criança botou a mãozinha para fora e procurava a mão, o dedo. Quando pegou o dedo, ele segurou as frequências, as batidas, tudo se arrefeceu e essa criança foi salva e está viva até hoje. Perdoa sempre. O Ivan já disse isso hoje: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei que nos ensina Allan Kardec. Era isso que nós tínhamos para vocês hoje. Espero que possam nos enriquecer para sempre. Que o palestrante foi além do horário, nós não temos perguntas, porque tudo que nós tínhamos perguntar ele já expôs com clareza. Nós queremos apenas agradecer efetivamente ao companheiro José Roberto Godoy e queríamos chamar o presidente da Casa Servia de Gregório para entregar a ele um certificado, como todos receberam. Em seguida eu tenho um recado. Obrigado. Mais um ano, 15º. Viu? Está registrado? Tá bom. Quero só fazer um registro sem microfone. Obrigado pela presença de todos aqueles dos centros, amigos, irmãos. A casa está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a presença de todos nesse 23º simpósio e avisar
que no próximo ano nosso centro completará meio século de existência, 50 anos, e já está montado o 24º simpósio para o ano que vem, que será o Espiritismo no Brasil, dividido em 4 palestras. A primeira palestra será Chico Xavier e sua obra. A segunda palestra será Herculano Pires e sua obra. A terceira palestra será Divaldo Franco e sua obra. E a quarta palestra será Breve Histórico do Centro Espírita Ismael, pelo nosso presidente. Muita paz a todos. Vamos